Olá pessoal, meu nome é Gilson Rezende, sou pastor da Igreja Batista e sou da Missão Jovens da Verdade. Eu mexo com música desde 1975 e esse vídeo está sendo gravado agora em 2015, portanto faz 40 anos que eu mexo com música e tenho dirigido louvor por aí nos acampamentos, igrejas e congressos e aprendi muita coisa, cometi muitos erros, aprendi com esses erros, então eu queria deixar com vocês aqui algumas dicas de como dirigir o louvor de uma forma mais agradável na igreja. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Então a gente deve tomar cuidado quando entra na igreja para fazer as coisas, para cultuar, e se nós vamos ministrar o louvor, às vezes fica aquela muvuca com afinação de instrumentos, etc. Então a gente deve tomar todo o cuidado e ter reverência, porque estamos na casa do nosso Deus e Ele merece o nosso melhor. Antes de começar o culto, afine os instrumentos, equalize, passe o som e veja os volumes desses instrumentos para ver se está tudo ok. E depois deixe os instrumentos no palco, ponha uma música suave 15 minutos antes de começar o culto, para que os irmãos, ao entrarem no templo, tenham a oportunidade de cumprimentarem uns aos outros, de ler a Bíblia, meditar, orar. Alguns irmãos gostam de fazer isso, então é importante que antes do culto a gente deixe esses 15 minutos de silêncio. Depois do culto, deixe mais ou menos 20 minutos também sem mexer nos instrumentos, para que os irmãos possam se cumprimentarem, se despedirem. Às vezes algum irmão quer que o pastor ore por ele, então é importante que a banda não faça barulho, para que os irmãos possam conversar e o pastor orar por alguém. Ao rodar por esse Brasil, eu tenho percebido nas igrejas que quem dirige o louvor hoje, na maioria, são jovens. E os jovens, sem perceber, e com boa intenção, mas sem perceber, acabam dirigindo o louvor para os próprios jovens. E se esquecem que na igreja tem crianças, adolescentes, jovens e adultos e pessoas até terceira idade, de 80, 90 anos de idade. Então vamos tomar cuidado na hora de escolher as músicas e dirigir o louvor, de lembrar que nós temos pessoas de todas as idades na igreja, de gostos musicais diferentes. Repetições. É uma moda hoje nas igrejas ficar repetindo as músicas. Às vezes repete 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes ou mais a mesma música. E isso é muito desagradável. Não é legal para um momento de louvor. Pode crer, na terceira vez a pessoa já vai estar cansada, principalmente os mais velhos, não vão gostar disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Você pega uma música, por exemplo, aquela Grande é o Senhor, que é uma música muito bonita, tem uma letra muito boa e uma melodia muito bonita, mas ela é uma música lenta e as músicas mais lentas, por si, elas já são mais cansativas. Então, quando você for tocar, por exemplo, essa música, que é uma música inclusive muito cantada até hoje, você deve já pegar e tocar numa levada mais acelerada um pouco. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Então você já leva mais acelerado um pouquinho, que ela fica menos cansativa. E se você tiver de repetir essa música, que você repita a partir daqui, ó. Queremos o teu nome engrandecer. A partir daqui, porque se você pega lá do início de novo, fica muito comprido, muito cansativo, porque ela já é lenta. E no final, ao invés de você ficar repetindo, você só faça assim: pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, e céu. Ok, se for repetir mais uma vezinha só, e não passe disso, porque senão fica muito cansativo. Uma outra coisa, pessoal, o volume exagerado. Às vezes o pessoal não equaliza os instrumentos direitinho, ou está sem retorno, não está muito legal. Então a pessoa começa a mexer no retorno, ou levantar o seu próprio instrumento, o volume dele, e aí vai ficando alto, o contrabaixo começa a competir com a guitarra, que começa a competir com o teclado e com a bateria, e aí vira aquela muvuca, aquela barulheira, e no fim fica muito alto o volume, e quem acaba sendo prejudicado é a igreja. E não fica legal para a igreja, porque a pessoa que não se ouve normalmente não canta. A gente começa a cantar mais quando a gente começa a se ouvir. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a questão do volume nos nossos instrumentos, nos acompanhamentos.
Outra coisa, pessoal, lembrar que a banda faz o acompanhamento. A palavra por si já diz, é acompanhamento. Se é acompanhamento, é alguma coisa que está atrás. Tem alguma coisa mais importante na frente. Então esse acompanhamento, ele deve ser com volume mais baixo, mais suave, porque na frente do acompanhamento tem a música em si, que é muito importante. E por incrível que pareça, hoje as pessoas começam a inverter as coisas. A própria música, ela tem uma coisa mais importante dentro dela, que é a letra dessa música, que é a mensagem. Depois da mensagem vem a melodia, vem o acompanhamento, a harmonia, a música em si. E lembrar então que o acompanhamento fica atrás, ele deve ser mais baixo. Então vamos tomar esse cuidado com a questão de abaixar o volume dos instrumentos. Afinal a gente está ali para levar os irmãos em adoração a Deus. Agora tem a moda também de ficar de pé para cantar. Essa é uma moda que a gente adquiriu, mas não precisa ser assim o tempo todo. Mesmo porque, irmãos, na plateia tem pessoas de todas as idades, principalmente pessoal de terceira idade, 70, 80 anos, 90, que está na igreja, eles não aguentam ficar de pé o tempo todo. Começa a dirigir o louvor, já pede para a igreja ficar de pé e faz o louvor ali o tempo todo com a plateia de pé. Queridos músicos e dirigentes de louvor, tem pessoas de terceira idade na igreja que não aguentam ficar de pé o tempo todo porque já tem algumas limitações físicas. Tem dores nas juntas, tem artrite, enfim, às vezes a pessoa já está usando alguma prótese, a pessoa usa dentadura, por exemplo, uma pessoa que usa prótese na boca, ela tem dificuldade de cantar determinadas músicas, de articular certas palavras. Então se você bota aquele rockão, aquela música agitada, cantada rápida, uma pessoa da terceira idade que usa prótese, ela não vai cantar essa música, porque ela tem dificuldade de articular as palavras. Vamos fazer o seguinte, quando você convidar o pessoal para ficar de pé, cante 2, 3 músicas com o pessoal de pé, que é aquela música mais agitada, depois convide todo mundo para sentar-se e continuar o louvor sentado com as músicas mais lentas. Não é errado, não tem problema, não é pelo fato de estarmos de pé ou sentado que a gente vai adorar mais ou adorar menos a Deus, porque o louvor verdadeiro está na intenção do nosso coração. Então, vamos tomar esse cuidado com os nossos irmãos da terceira idade. Eles se cansam muito, eles reclamam, vêm falar comigo sobre essa questão da barulheira dos instrumentos, de ficar de pé o tempo todo, da ministração muito longa, às vezes faz uma ministração de 40 minutos, os irmãos não aguentam. Olha, uma ministração de 20 minutos é o suficiente. Não é por a gente cantar 5, 10, 20 músicas que vai deixar Deus mais contente. É a forma como nós estamos cantando, é a ministração do nosso coração, é a intenção do nosso coração que vai deixar o nosso Deus satisfeito com a nossa adoração, porque a adoração, a intenção está no coração. E assim, se você encurtar o tempo da sua adoração, se você canta, por exemplo, 6 músicas, é mais ou menos 20 minutos, tá excelente. Os irmãos não vão se cansar muito e vão ficar contentes com isso. Música nova todo domingo. Não é legal. É o seguinte, põe uma música nova de 3 em 3 meses, 5 meses mais ou menos. O fato de você botar uma música nova cada domingo, você faz das músicas uma música descartável. Então deixa as pessoas aprenderem aquela música nova que você pôs, cante aquela música 3, 4, 5 meses, deixa a pessoa criar um vínculo emocional com aquela música, aprender ela direitinho, e fica melhor do que você ficar pondo música nova todo domingo. Porque música nova tem todo dia mesmo, é muita música nova. Não dá para cantar todas. Então cante aquela música nova e deixa ela lá 3, 4, 5 meses para a pessoa criar um vínculo emocional com ela e aprender ela direitinho. Acerca do pessoal que dirige o louvor, o pessoal que faz o back vocal, que toca, a gente tem que tomar alguns cuidados com o nosso comportamento, com a nossa forma de vestir. E para isso eu quero que vocês assistam um vídeo que vai dar um toque para vocês sobre essa questão de comportamento, de roupas que a gente deve usar para ministrar o louvor. Assistam esse vídeo. क्या हम टमनेस की कोई मदद नहीं कर सकते? वो उसे विच के महल ले गए हैं और जानते हो सब क्या कहते हैं? जो भी महल के अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। फिश एंड चिप्स। पर हमें उम्मीद तो रखनी चाहिए, बहुत सी उम्मीद। हाँ, हमारे पास उम्मीद से भी बहुत कुछ और है। असलन वो पूरी तैयारी में है।
ये असलन कौन है? असलन कौन है? इतना भी अनजान मत बनो। क्या है? तुम उसे नहीं जानते? हम तो इस जंगल में अभी अभी आए हैं। भाई वो इस पूरे जंगल का असली राजा है, सबसे महान। वो बादशाह है नार्निया का। पर वो यहाँ नहीं था काफी अरसे से। पर अब वो लौट आया है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है स्टोन टेबल के पास। हमारा इंतजार कर रहा है? लो, तुमने तो हद कर दी। ये भविष्यवाणी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो इन्हें बताओ। देखो, असलन का लौटना, तमनस की गिरफ्तारी, ये खुफिया पुलिस, ये सब तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। हमारी वजह से? नहीं, हम तो तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। एक भविष्यवाणी है, एडम का वारिस जब जब आएगा, कैर पैरावल के तख्त पर बैठेगा, तब शैतान का दौर खत्म हो जाएगा। ये कोई कविता तो नहीं लगती? ये कोई कविता तो नहीं, लेकिन तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? क्या आप दोनों को लगता है कि वो हम हैं? हाँ, वो तुम ही हो, क्योंकि असलन तुम्हारी सेना तैयार कर रहा है। हमारी सेना? मम्मी ने हमें दूर भेजा ताकि हम लोग लड़ाई के माहौल में ना फंसे। आपको गलतफहमी हुई है। हम लोग कोई हीरो नहीं है। हम लंदन से हैं। हमारा ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। पर अब यहाँ से हमें तुम्हें ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। क्या एडमंड नानिया आया है इससे पहले? इसने एडम के बेटे की जान बख्श। Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma brincadeira que eu fiz aí para tratar dessa questão das roupas, de escândalo na igreja, com a forma da gente se vestir, que a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque se a menina está com a saia mais curta, isso pode chamar a atenção de uma forma desagradável para ela, ou um decote exagerado, ou o rapaz, se ele está com uma calça muito agarrada no corpo também, pode ficar uma situação desagradável para quem está vendo você ministrar o louvor. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa começa a cantar de um jeito escandaloso, com determinadas expressões faciais, e às vezes isso expressa uma coisa que você não está querendo dizer. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está no palco para ministrar o louvor, para dirigir o louvor, com o nosso testemunho, com o nosso exemplo de vida. Uma coisa que eu tenho estranhado muito agora, que é moda nas igrejas, é a palma no final de cada música. Porque cantar uma música e bater palma acompanhando o ritmo da música é uma coisa, mas no final de cada música agora, tem algumas igrejas que têm a mania de bater palma no final da música. Fica muito desagradável, muito esquisito. Até parece que os dirigentes de louvor estão fazendo um show e o pessoal fica aplaudindo como se fosse um show. Isso não é legal de jeito nenhum. Então, se a sua igreja está com essa moda, talvez seja bom você repensar isso e tirar essa moda da palma. Deixa as palmas só para quando tiver que acompanhar as músicas, o ritmo da música. Acho que fica melhor. Teologia egocêntrica. Hoje, o que eu tenho percebido é que a maioria das músicas são cantadas na primeira pessoa do singular. Eu estou aqui para te adorar, eu te louvo, eu te busco, eu te exalto. E está tudo na primeira pessoa do singular. Ao passo que na igreja a gente deveria cantar músicas com o pronome pessoal nós. Nós estamos aqui porque eu estou na igreja e estou ali para adorar, é claro, eu entendo isso. Mas como igreja, quando nós estamos no templo, nós estamos ali como igreja. Então, é a igreja de Deus que está ali para adorá-lo, para louvá-lo e exaltá-lo. Então, nós estamos aqui diante do Senhor para adorá-lo, para exaltá-lo, para servi-lo. Eu entendo que muitas músicas são cantadas hoje na primeira pessoa do singular, porque o artista, quando compõe, ele compõe aquela música para ele mesmo, para a sua carreira solo, para o seu CD que ele está gravando, e a gente acaba pegando essa música, que gostou dela, achou bonita, acaba levando essa música para a igreja, e do jeitinho que o artista canta, você acaba cantando na igreja. Mas uma coisa é o artista cantar, porque ele está ali, é um show dele, é uma apresentação particular dele. Mas quando você vai para a igreja, então o certo é a gente, o ideal, teologicamente, biblicamente, o correto é a gente cantar na primeira pessoa do plural. Nós estamos aqui. Aí você pode fazer o seguinte, se você ouvir uma música e ela é legal para cantar na igreja, ela tem uma melodia boa, uma letra boa, então faz o seguinte, tente adaptar os pronomes pessoais eu para pronomes pessoais nós, onde diz eu estou aqui para adorar,
Nós estamos aqui para adorar. E assim por diante. Tente fazer uma adaptação que vai ficar mais legal, mais bíblica a sua música. Hoje o pessoal canta muita música que fala de prosperidade e batalha espiritual. E que combina, por sinal, combina muito com o capitalismo para vender produtos. Irmãos, que o cristão prospera, é verdade, Deus nos fez mais do que vencedores, a palavra de Deus mesmo nos diz isso, em Jesus nós somos mais do que vencedores. E o inimigo está debaixo dos nossos pés, mas tem muitas outras músicas que a gente pode cantar, que vai ser muito legal para a gente colaborar com a mensagem do pastor, ensinar outros valores também. Por exemplo, a gente pode... Hoje não se canta música que fala de pecado, que fala de carregar a cruz, valores morais, injustiça social. Então, pense em músicas que tenham esses valores. Música que fale de pecado, música que fale de condenação, carregar a cruz, valores morais, injustiça social, ecologia. Nós precisamos hoje muito tratar dessa questão da ecologia. Não fique preso só nessa coisa de prosperidade e batalha espiritual. Quer cantar uma música sobre isso? Cante, mas cante outras coisas também. Tem muitos outros assuntos que a gente pode cantar, que a gente pode usar a música como um veículo para propagar boas mensagens por aí. Queridos músicos e caros colegas de profissão, é uma beleza, uma delícia a gente tocar um instrumento. E eu louvo muito a Deus pelo dom da música que Ele me deu. Mas é um problema hoje nas igrejas, queridos músicos, quando a gente está com o instrumento na mão, a gente não dá conta de ficar sem tocá-lo. A gente já terminou de tocar e o pastor começa a fazer uma oração ou dá um aviso. Se a gente está com o instrumento na mão, a gente fica brincando com o instrumento, dedilhando e atrapalha muito. Então eu quero dar esse toque para vocês, queridos músicos. Se você é uma pessoa como eu, que não aguenta ficar com o instrumento na mão sem tocar, então faça o seguinte: acabou de tocar, você está com o instrumento na mão, pega o instrumento simplesmente e ponha do lado, para você não ter a tentação, não sofrer a tentação de ficar dedilhando e atrapalhando enquanto o pastor dá o aviso, enquanto o pastor ora, ou às vezes o pastor está pregando e o sujeito está lá mexendo no instrumento. Olha, rapaz, vou falar, fala sério, hein, perturba demais, viu? Então, tome cuidado, não faça isso. Os irmãos reclamam muito e às vezes vêm falar comigo: pastor, mas esses músicos não tomam jeito, os irmãos não gostam, reclamam muito, não é simpático, não é legal. Eu, por exemplo, se eu estou sentado lá nos bancos, na plateia, e um músico começa a mexer no instrumento, imediatamente eu me desligo do aviso que o pastor está dando e começo a prestar atenção no músico, na levada que ele está fazendo, nos acordes, na harmonia, porque é ouvido de música, a gente se volta mesmo para aquilo. Então, e atrapalha também o aviso. Então vamos prestar atenção, deixa o instrumento de lado, não fique cutucando o instrumento, porque perturba muito, viu? Músicos moralistas. Tem alguns músicos que toda vez que ele vai ministrar, cada música que ele vai ministrar, ele fica dando uma mensagem, falando, fazendo um discurso ou uma pregação acerca daquela música. Isso não fica legal. Olha, querido músico, a pregação é o pastor quem vai entregar, é o pastor que está com a mensagem, é ele que vai pregar. Então, se você quer falar alguma coisa na hora da ministração, do louvor, quando você for começar o louvor, leia algum texto da Bíblia ou comente alguma coisa, fale alguma coisa em torno de 20 segundos, meio minuto. Não passe disso. E depois simplesmente cante. Não fique falando em cada música, porque é muito desagradável. Cada música que você fala uma coisa, fica aquele moralismo. E demais disso, a música por si já fala. É por isso que a gente canta, porque a música é uma mensagem embalada numa melodia. É por isso que a gente canta. A música por si já fala. Então você não precisa fazer comentários em cada música, porque não é legal. Agora, uma coisa que eu já percebi também, parece que principalmente esses músicos moralistas que ficam falando em cada música, dando uma mensagem, né, fazendo uma pregação, parece que são os piores, né? Os músicos terminam de fazer o louvor e vão para o fundo da igreja brincar, bater papo, mexer no celular, e não ficam para ouvir a mensagem. Queridos músicos, o nosso testemunho
é muito importante. Acabou de tocar, deixa o instrumento lá no palco, desça e sente nos primeiros bancos da plateia, ou então lá em cima mesmo no palco, se vocês ficarem lá, mas sentem-se ali bonitinhos, prestem atenção na mensagem, ouçam o recado de Deus para vocês. Nós músicos precisamos muito ouvir a mensagem, é muito importante, é a hora que Deus vai falar com a gente, vai nos exortar, vai nos consolar, vai nos corrigir. Demais disso, quando vocês se levantam e sentam ali no primeiro banco e prestem atenção na mensagem, toda a igreja fica olhando para vocês e fica vendo o testemunho bom que vocês estão dando. E é isso, esse comportamento de vocês vai validar tudo que vocês estão fazendo no palco. Agora, se você termina de tocar e vai para o fundo da igreja bater papo, brincar, a igreja não leva vocês a sério. Pô, esses músicos aí não são só músicos de palco mesmo, são só crente de palco. Então fica um mau testemunho. Então não faça isso. Terminou de tocar, sente-se no primeiro banco e fique ali para a igreja ver vocês, o bom testemunho de vocês. Como escolher as músicas para o culto? Às vezes a gente chega na igreja, chega um pouco atrasado por algum motivo e acaba escolhendo as músicas meio na correria e escolhe sem critério. Ah, vamos cantar essa daqui que é legal, ah, essa daqui é bonita, ah, essa daqui todo mundo gosta, ah, essa daqui é do artista tal e ele está na moda, ele está fazendo sucesso. E esta forma não é a melhor forma de escolher as músicas, queridos irmãos. Primeiro, orem a Deus e busquem a orientação de Deus, como que vocês devem escolher as músicas, que músicas vocês devem cantar. Pergunte para o pastor, pastor, que mensagem o irmão vai pregar hoje? E ele vai dar para vocês, ó, vou falar sobre tal assunto. Então procure alguma música que venha colaborar com o assunto do pastor, corroborar aquela mensagem, que vai condizer com a mensagem que o pastor vai pregar. E uma outra coisa também, pense na plateia. Normalmente no culto da noite as crianças vão para o culto infantil. Então quem é que fica no templo? Ficam adolescentes, jovens, pessoas, os adultos de meia idade e o pessoal da terceira idade. E até irmãos de 70, 80, 90 anos, depende da idade da sua igreja. E pense nesses irmãos para você escolher as músicas. Então, para os adolescentes e os jovens, você escolhe aquelas músicas mais atuais, mais ritmadas e etc. Para o pessoal já de meia idade, outras músicas. Por exemplo, músicas de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, vai ser muito bom para essa idade. E já para os irmãos de 60 anos para cima, você pode escolher músicas de 30, 40 anos que eles vão gostar. Ou hinos, por exemplo, os irmãos de terceira idade gostam muito dos hinos. Queridos músicos, não tenham medo de cantar os hinos, eles são muito bonitos, são muito bem feitos, tem melodia muito boa, letra muito boa. Então cante os hinos e você vai agradar esses irmãos da terceira idade. Cante 1 ou 2 hinos, sempre nos cultos que vocês forem dirigir. 1 ou 2 hinos vai ser muito bom, você vai agradar os irmãos da terceira idade. E uma dica para vocês, queridos jovens. Normalmente nós gostamos das músicas que marcam a nossa juventude. Eu fui dirigir o louvor de um congresso nacional da Rádio Transmundial recentemente e eu cheguei lá no congresso, no local, e eu observei a plateia e o pessoal que estava lá era pessoal mais ou menos de 25 anos a 60 anos. Então eu peguei e escolhi músicas da década de 70, 80 e 90. E não deu outro, para aquela idade que está ali. Os irmãos gostaram demais, vinham falar comigo, comentar, pastor Gilson, mas foi muito legal participar desse louvor, cantar essas músicas. Então nós temos essa tendência de gostar das músicas que marcam a nossa juventude. Por isso que os irmãos da terceira idade gostam tanto dos hinos. Cante os hinos e você vai agradar os irmãos da terceira idade também. Qual caminho a música deve seguir antes de ser apresentada na igreja? Você ouviu uma música, você gostou daquela música, ela é bonita, tem uma melodia boa, uma letra boa. Então, qual caminho ela deve seguir? Primeira coisa, você vai pegar essa música e vai levar ela para o pastor fazer uma avaliação teológica. Algumas músicas, às vezes, têm erros bíblicos, erros teológicos, às vezes contrariam a palavra de Deus. Então, você leva para o pastor para ele fazer uma avaliação teológica dessa música. Aí o pastor ou vai rejeitar essa música ou vai corrigir teologicamente essa música. Feito isso, essa música agora deve passar na mão de um professor da língua portuguesa
ou de alguém que entenda da língua portuguesa, para que essa pessoa possa fazer uma avaliação da língua portuguesa dessa música. Às vezes algumas músicas o artista compõe, mas ele não conhece a língua portuguesa direito e conjuga os verbos de forma errada, fala palavras erradas. Então o professor de português vai corrigir essa letra. Em terceiro lugar, esta música vai agora para você, músico, para você avaliar a harmonia dela. Você corrigir essa harmonia ou até fazer uma harmonia mais simplificada ou diferente, mais bonita, mais requintada. Eu já baixei algumas músicas na internet que a harmonia estava errada e eu tive que corrigir. Então, você músico vai fazer uma avaliação da harmonia dessa música agora. E quarto lugar, você vai agora levar para o Data Show essa música. Vai digitar essa música corretamente, tomando os devidos cuidados com a língua portuguesa e até a forma de apresentação com uma fonte num tamanho legal para que os irmãos possam ver bem e cantar corretamente. Quem é o mais importante? Quando nós estamos na igreja, vamos dirigir o louvor. Quem é mais importante? Em primeiro lugar, é o nosso Deus. Ele é o nosso alvo maior, Ele é o nosso Senhor. É a Ele que nós estamos na igreja para adorar e servir e exaltar. Nós estamos ali para engrandecê-lo. Ele em primeiro lugar. Em segundo lugar, a plateia. As pessoas são mais importantes depois de Deus. Porque nós estamos ali como músicos para levar aquelas pessoas em adoração ao nosso Deus. Então, em primeiro lugar, Deus, que é o objetivo do nosso louvor. Em segundo lugar, as pessoas que estão na plateia. Em terceiro lugar, agora você, músico, e a banda que está ali para ministrar o louvor. Você deve ser um canal para levar a igreja em adoração a Deus. Então, quero falar novamente, lembre-se de abaixar o volume e ouvir os irmãos. Normalmente quem não se ouve não canta, então abaixe o volume. Se você olhar para a igreja e perceber que os irmãos não estão cantando, ou você deve mudar de música, ou você deve abaixar o volume, para que os irmãos cantem. Não ponha a sua banda em primeiro lugar, mas ponha Deus em primeiro lugar e os irmãos em segundo lugar. Ouça os irmãos. Interessante, deixe-me compartilhar com vocês. Algumas vezes os irmãos chegaram para mim, acabou a energia da igreja, os irmãos tiveram que fazer o louvor no escuro, às vezes sem instrumento nenhum, então só com violão. E os irmãos comentando: pastor Gilson, como foi legal o louvor, não tinha barulho, a gente pôde cantar à vontade e foi muito gostoso o louvor. O que é que está por trás da fala desses irmãos? É o seguinte: a banda é muito legal, irmãos. Eu sou músico, eu gosto de banda, eu toco na banda. E é muito importante um acompanhamento com uma banda bem afinadinha, bem equalizada, é muito legal. Mas os irmãos às vezes se incomodam com o barulho da banda, porque o volume está muito alto. Então, os irmãos, o que eles querem é cantar. Os irmãos querem cantar, querem se ouvir, querem louvar a Deus. Para eles a banda não é tão importante, para nós sim, mas para eles não, eles querem louvar a Deus. Então, irmãos, vamos levar em consideração a igreja, os recados que as igrejas estão dando para nós. Não chame a atenção para você. Não faça um show. Nós estamos na igreja para servir a Deus, para dar um bom testemunho para as pessoas, com o nosso comportamento, com a nossa música, com o nosso jeito de tocar, com os nossos instrumentos, com as nossas expressões, com a nossa roupa e, enfim, com o nosso jeito de ser. Então, não chame a atenção para você. Show é diferente. Quando você está lá no estádio ou num cultão de sábado com a galera, aí sim você faz aquele show. Mas a ministração para a igreja é um culto diferente, que você deve agir com muito cuidado, com muito temor diante de Deus, com um bom testemunho, com muita singeleza e simplicidade no coração. Colossenses capítulo 3, versículo 24 diz assim: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Queridos músicos, esse é um recado que eu estou deixando para vocês. Espero que vocês possam aproveitar. Muito obrigado. Deus abençoe a vocês. Se precisarem, mandem um e-mail para mim, nesse e-mail que eu estou deixando aí no vídeo.
Deus abençoe vocês.